quinto Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología y tenemos también hoy día una ardua jornada que va a estar combinada con actividades académicas y un conjunto de actividades no académicas. Ya han sido informados por el equipo organizador que hoy día tenemos un simulacro de tsunami, así que vamos a tener que movilizarnos a las 10:45, 10:50 a la Facultad de Sociología. Como otro tema de aviso, también quería informar que vamos a estar comunicando luego una actividad gremial para quienes son miembros de la Sociedad Chilena de Criminología, que se estará desarrollando el día de mañana, pero vamos a estar entregando detalles más específicos al final de la jornada. Y sin extender más, quiero dar la bienvenida a nuestra tercera keynote speaker o ponente principal, quien viene desde Brasil. Ella es Camila Nunes Díaz, quien es profesora asistente en el Bachillerato en Políticas Públicas de la Universidad Federal del ABC en Sao Paulo, Brasil, y se desempeña como investigadora colaboradora del Núcleo de Estudios de la Violencia en la Universidad de Sao Paulo. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y tiene también un máster y un doctorado en Sociología por la Universidad también de Sao Paulo. Camila es una de las académicas con más trayectoria y con más experiencia en el estudio del crimen organizado en el contexto carcelario y va a venir justamente a compartir con nosotros parte de esa muy rica experiencia. Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir esas reflexiones. Pido desculpas por mi portunhol, más portugués que español. Espero que possam compreender. Agradeço muitíssimo a invitação de Olga e todo o apoio de todos os colegas da CADE Chile, de Paula, de tantos outros. Agradeço toda a organização do congresso, especialmente os estudantes que estão aqui trabalhando muito para fazer acontecer este evento muito interessante, com muitas reflexões importantíssimas para os dias atuais. Para minha contribuição neste debate, eu vou tentar, pensando sobre o tema do congresso, reflexões sobre o castigo, eu vou propor aqui uma apresentação acerca do caso do grupo criminal brasileiro chamado o Primeiro Comando da Capital, PCC, que hoje é considerado o mais importante grupo criminal em Brasil e que tem uma especificidade muito importante. Ele ha sido criado dentro de uma cárcel, dentro de uma prisão. E desde 1993, quando ha sido criado o PCC, até hoje, ele se expandiu e hoje é uma organização criminal internacional. Está presente em todo o Brasil, em todos os países da América Latina, com diferenças entre um país e outro, e também em alguns países da Europa. Então, acá a reflexão que pretendo proponer para nós outros é mais focada no papel da prisão em produzir-se um grupo criminal como este. Então, a apresentação la dividi em cinco pontos mais importantes. O primeiro sobre o contexto da criação do PCC com a política de encarceramento massivo e um contexto de cambios históricos importantes em Brasil. Depois, a ideia de discutir a prisão como produtora de redes criminais, a centralidade da prisão na produção do crime e muito
exatamente o oposto daquilo que mantém a narrativa oficial sobre a função da prisão. Em terceiro ponto, tratar do sistema de governança híbrida nas prisões do Brasil, do que eu chamo de governança híbrida, que é um compartilhamento entre os grupos criminais e o Estado, e na mantenência da ordem prisional. Os elementos ideológicos constitutivos do PCC, eu penso que para lá dos elementos econômicos, criminais, a questão ideológica diretamente vinculada ao sistema prisional, à prisão, é fundamental para compreender a força, o fortalecimento do PCC. E, por último, algumas reflexões sobre certo tensionamento atualmente no PCC, vinculado exatamente à sua grande expansão internacional, pero de grupo criminal que é muito vinculado à prisão. Então, como isto traz alguns paradoxas que penso que pode incluso levar a cambio no próprio PCC por sua vinculação à prisão, como por seu rasgo essencial. Neste sentido, pensando em alguns marcos da teoria clássica das prisões do século XX, eu penso que o caso do Brasil é muito específico porque pois é uma radicalização de algumas dos efeitos que a prisão teria conforme as teorias clássicas do século XX. Uma ordem de prisão que é baseada no compartilhamento dos espaços entre os guardas e os presos, como Sykes proponia, e o que em Brasil se tornou algo como uma governança criminal de alguns espaços da cárcere, a construção do universo social com normas, valores que convergem para um mundo cultural que podemos chamar de el mundo del crime e que tem na prisão seu núcleo mais importante, como alguns autores, como Donald Klemmer, proponiam no início do século XX, numa instituição social que promove um cambio muito importante na identidade dos encarcerados, pero não um cambio positivo, pero um cambio, em caso de Brasil, neste caso específico dos grupos criminais, um cambio que fortalece a identidade criminal dos indivíduos, e como as dores do aprisionamento, as privações e impacto que as prisões impõem sobre os indivíduos são oportunidades para criar mundos sociais à parte, mundos sociais particulares, que neste caso, em Brasil, podemos dizer que é um mundo criminal que não ha sido criado na cárcere, mas ha sido muito fortalecido por as prisões, as dinâmicas prisionais. E, finalmente, a ideia de Michel Foucault da prisão como fábrica de delinquentes, que, neste caso, em Brasil, é alcançado um nível muito concreto, se pensarmos como as cárceres de Brasil são espaços principais e centrais para o recrutamento para outros integrantes das organizações criminais. Acá uma figura para exemplificar o crescimento, a expansão do encarceramento em Brasil desde o ano 2000. O gráfico vai até 2019, mas houve um crescimento constante. O último dado que temos são de 900.000 pessoas
condenas, pero destas quase 700.000 em células físicas cerradas em todo o Brasil. Esta linha roja é os presos sob custódia das polícias. Nos últimos 20 anos, isto ha caído, reduzido muito. Hoje, os presos quedam em espaços penitenciários próprios e não nas comissarias de polícia. Então, hoje uma mudança muito importante, cambio muito importante neste sentido. Então, o ponto central da reflexão é que o aparecimento, crescimento, fortalecimento deste grupo criminal, ele não é uma coincidência, algo passageiro. Ele é o efeito concreto das políticas de encarceramento adotadas em Brasil. A política de encarceramento, aliada também a uma política de extrema violência institucional, produziram o grupo criminal mais importante do Brasil e que hoje é também grupo criminal que preocupa muitos outros países sul-americanos, como, por exemplo, Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai. São países que também têm já identificaram a atividade do PCC em seu território e também têm uma certa preocupação com as atividades do grupo. E é grupo que tem potencial muito grande de crescimento por sua capacidade de convencimento aos outros presos e criminais da importância de unir-se uns aos outros. E eu vou tentar mostrar isto aqui também. Esta é uma imagem que tenta reproduzir a engrenagem da prisão, como a prisão sucede a tecer esta rede criminal. Em la cárcere se articula diferentes atores criminais com diferentes especialidades criminais e permite que eles se complementem, que criem redes e laços de lealdade por compartilhar uma experiência de sofrimento, por um lado, e por outro, que também se articulem para crescer em suas atividades criminais, econômicas, para articular-se em redes mais amplas em relação àquelas que eles chegam na prisão com menos redes. E na prisão permite esta articulação muito maior. Então, de um lado, a maioria da população carcerária que é venido de uma situação de atuação nas puntas das engrenagens criminais, os pobres que, por exemplo, atuam no tráfico de drogas minorista, podem aceder a redes criminais mais complexas, maiores, aprender, como acessar pessoas, fornecedores, como fazer para crescer na economia criminal. E, por outro lado, quando alguns dos que estão nas cabecilhas das redes criminais caem na cárcere, que são muito ricos, têm seus próprios negócios, por exemplo, do tráfico de drogas. Quando vão à prisão, estas pessoas necessitam proteção, porque senão serão extorquidas, são muito ricas e terão que pagar muita plata para sobreviver na cárcere. Uma vez que os grupos criminais, como o PCC, controlam o cárcere, ele pode lhe dar proteção para estas pessoas. Então, estas pessoas que, desde uma concepção original, racional, não necessita ser parte do PCC, porque tem seus próprios negócios ilícitos do tráfico, mas quando estão na prisão necessitam proteção. Então, isto impulsiona que estas pessoas também acabem por envolver-se na rede criminal controlada por el PCC na cárcere.
Então, é neste sentido que a prisão no Brasil se convertiu em um lugar de articulação criminal, de articulação de redes criminais que pode involucrar a todos aqueles que estão na cárcere. Evidentemente, nem todos participam das redes criminais, pero quem não participa é por solamente seu esforço de não tomar parte, porque o que a cárcere oferece, produz, são as oportunidades de crescimento criminal. E nestas últimas 2 ou 3 décadas, no Brasil, mesmo, a prisão se cambiou. Se antes era algo pontual, as prisões, nenhum queria saber de prisão, está lá, aqui, onde estão as pessoas que não têm espaço na sociedade, estão lá guardadas. E nas últimas décadas, a prisão assumiu uma centralidade. Por quê? Porque quem estava dentro da prisão se organizou. E esses efeitos, em poucos anos, passaram a ser percebidos desde afora das cárceres. Então, não é mais possível a prisão ficar quieta, como não queremos saber da cárcere. Então, nas últimas décadas, a prisão se converteu em algo central, tanto por o número de pessoas que estão presas, quanto pelos efeitos que ela produz no entorno de quem está preso, as famílias, as comunidades, os outros que circulam ao redor da prisão, e como também por a prisão ser este espaço de organização da criminalidade. Então, as principais crises de segurança pública em Brasil, nas últimas 2 décadas, têm com a prisão como origem, como ponto de origem dessas crises. E a grande maioria das vezes, as ordens para ataques ao Estado, à polícia, partem desde uma prisão. O PCC hizo essas crises por várias vezes, mas outros grupos criminais em outros estados do Brasil também o fizeram. Este é só para situar alguns marcos muito importantes, né, apenas para contextualizar. O PCC se criou no dia 31 de agosto de 1993, na cárcere do estado de São Paulo. Apenas 2001, o estado de São Paulo reconhece a existência do PCC. Em 2001, o PCC promoveu um evento conhecido como a primeira mega rebelião, onde 29 prisões rebelaram simultaneamente em São Paulo. Desde então, o PCC só passou a crescer. Em 2006, houve um novo marco de rebeliões. Em 2006, o PCC promoveu uma mega rebelião com 74 unidades prisionais simultaneamente em São Paulo. Então, 2006 é um marco daquilo que eu chamo de hegemonia do PCC em São Paulo. Então, em 2006, puedes dizer que as cárceres de São Paulo estavam bajo o controle do PCC, e mais ainda, nas calles, em 2006, o PCC promoveu ataques às forças de segurança e nas calles não somente da capital, São Paulo, mas todo o estado de São Paulo, todas as áreas do estado de São Paulo. Foram centenas de ataques a polícias, a coches de polícia, a delegacias de polícia, morreram mais de 90 agentes de las polícias, incluso a polícia penitenciária, e este foi um marco conhecido como a crise de maio de 2006, e que para mim é algo simbolicamente importante,
porque no marco de expansão, de crescimento do PCC, porque demonstrava sua hegemonia no estado de São Paulo. E permanece assim desde então. Não há tido cambios nesta hegemonia, sino solamente a expansão do PCC por el território de Brasil, de outros países, e também a expansão do PCC e as atividades criminais nas quais está involucrado. Porque, eu vou falar um pouco sobre isso, o PCC é criado com um grupo de presos lutando contra a opressão do Estado. Em pouco tempo, em poucos anos, passa a atuar em roubos de grande monta de valores, a avionetas, a bancos, e depois em tráfico de drogas como sua principal atividade econômica, mas em primeiro o tráfico minorista, depois o tráfico al por maior para Brasil, para São Paulo, para Brasil, e hoje há uma atuação importante no mercado de cocaína, que passa por Brasil e vai para a Europa, para a Ásia, para a África. E também o PCC tem diversificado suas atividades criminais, atuando na mineria, em outras atividades criminais e outros mercados informais e criminais, e também na economia formal, com processos muito complexos de lavado de dinheiro, de involucramento em setores do mercado imobiliário, assim, não sei se de la construção das moradias, de los edifícios, e o PCC está muito involucrado nesses mercados hoje. Mas, voltando à discussão sobre o papel da prisão, da cárcere, eu penso que há uma simbiose entre o PCC e a prisão. Não é possível entender o PCC sem compreender a dinâmica prisional, e tampouco em Brasil podemos compreender a dinâmica prisional sem mirar para os grupos criminais que têm sua origem desde a prisão. Uma coisa importante, parênteses, aqui estou falando mais do PCC porque é o principal grupo, o maior, o grande grupo brasileiro, pero há muitos outros em Brasil que têm as mesmas rasgos, né? As mesmas origens da prisão, que atua de maneira muito similar, como o CV, né? O Comando Rojo, Comando Vermelho, e também muitos outros. Em Brasil, há mais de 80 grupos criminais criados em prisões. Pero os outros são pequenos, são mais pequenos. O PCC é o mais importante. Tá? Então, ha sido criado uma relação simbiótica entre o PCC e a cárcere, especialmente no estado de São Paulo, em Brasil, onde o PCC ha sido criado, e é o estado onde o PCC, até hoje, é sua base de atuação. Porque também, outro parênteses, o Brasil é muito grande e há muitas diferenças entre os estados brasileiros. Então, esta situação de hegemonia do PCC, da simbiose com as prisões, entre o PCC e as prisões, é mais específica de São Paulo. E nos outros estados, há a atuação do PCC também, pero há outros grupos criminais, que há, então, situação de conflito, de competição, de situações muito diversas entre todo o país. Então, mas esta simbiose é importante para ter em conta, uma vez mais, o papel do cárcere. Quanto mais o governo aposta numa política de encarceramento, mais forte se tornava o PCC. Pero quanto mais se encarcerava indivíduos, o Estado tinha menos condições econômicas de expandir suas inversões em las instituições carcerárias para prover a estrutura necessária para manter este encarceramento que então se propunha. Então,
crecía la población carceraria, la superpopulación de las prisiones, la precariedad, pero el Estado no acompañó en la misma velocidad la contratación de nuevos policiais penitenciários, por exemplo. Isto produziu uma situação em que o PCC e os outros grupos criminais tinham que cuidar, tinham que manter a ordem dentro de los pabellões, de las celas. Não há polícia suficiente para estar nesses espaços internos, exercendo o controle sobre a população carcerária. Então, é aqui que entra a importância disto que falei antes, da governança híbrida. Ao tempo que o Estado fez a opção por encarcerar mais gente, ele teve que abrir mão dos espaços internos, de cuidar desses espaços, de exercer controle desses espaços. E isto foi importante para o fortalecimento dos grupos criminais. Por outro lado, se não houvesse os grupos criminais, como o PCC, para manter a ordem interna, as cárceres, não haveria como o Estado manter sua política de encarceramento massivo. Não haveria plata para isso, não haveria como manter esses espaços. E é importante também observar que o PCC, como um agente da ordem, depois de 2006, que tem sua hegemonia, é muito eficiente, porque em São Paulo, que tem mais de 250.000 pessoas presas, é muito raro ocorrer uma rebelião, motim, uma subversão da ordem. Então, o PCC é um agente muito importante, um agente da ordem, se observar, se mirar dessa perspectiva das consequências na dinâmica prisional de São Paulo. Mais uma vez aqui estou falando de um contexto de hegemonia do PCC. Portanto, mantém a ordem prisional e, ao mesmo tempo, se expande. Então, a governança penitenciária híbrida é um tipo de governança das cárceres em que há dois territórios bajo diferentes jurisdições. Um deles, aqueles que se encontram bajo das normas legais e sob a jurisdição dos agentes estatais da administração penitenciária, essencialmente os espaços mais externos e de convívio, como as oficinas para consultas médicas, para os abogados, os espaços mais próximos los muros, a los portones de acesso, pero há espaços sob o controle de los grupos criminais, os espaços mais internos, como os pabellões, os pátios e as células. Esses espaços estão sob jurisdição de los grupos criminais, que controlam esses espaços com suas próprias regras, com suas próprias normas. Então, para mim, o tema da governança híbrida é muito importante para compreender as prisões em Brasil. O PCC se converteu nesses anos de seu crescimento desde o início, pero isto se fortaleceu a partir também de 2006 como um importante mediador e regulador de los conflitos em las prisões. Então, se antes do aparecimento do PCC, a prisão era algo como muito fragmentada, com muitos pequenos grupos criminais lutando entre si para aceder o poder, para ter poder econômico e também sobre a cárcere, a partir do PCC, todos os grupos mais pequenos foram eliminados. O PCC algo como que centralizou o poder. O PCC houve uma centralização do poder para o controle, para o domínio do cárcere.
Não vou aqui entrar em detalhes como isso sucedeu, porque ficaria muito tempo, mas o fato é que sucedeu. Então, hoje, o PCC é uma instância de regulação e mediação de conflitos, na prisão e também fora dela, mas mirando apenas para o espaço prisional, para dar-lhes um exemplo para vocês, se um preso quer matar a outro por qualquer razão, porque não pagou a droga que comprou, ele não pode ter o PCC, a instância que há a fazer a mediação deste conflito. Se é para matar, o PCC decide. Não há querendo matar outro. Isso não passa mais em las cárceres de São Paulo. Se isso ocorrer, preso matar a outro sem a autorização do PCC, o preso que matou será morto, com toda a certidumbre. Então, este é marco muito importante da forma de atuação do PCC como algo que chamamos de uma agência reguladora do crime. Isto passa em la cárcere, que é um espaço fechado, pero também em las calles de São Paulo. É evidente que nas calles há mais instabilidade, mais configurações pouquinho diferentes, a depender do bairro, do momento, pero a lógica é a mesma em todas as favelas e os bairros periféricos de São Paulo, é a mesma lógica. Nenhum pode matar a outro sem a mediação do PCC. E quando o PCC vai matar, há um procedimento para decidir isto, que eles chamam de debate, ou a prensa chama o Tribunal del Crime, e também eles mesmos chamam de levar para a ideia. Não sei como traduzir isto, mas é um espaço coletivo, onde eles chamam a pessoa culpada de algo que ocorreu, que não respeitou a norma do crime, a suposta vítima e os mediadores do PCC e alguns testigos que eventualmente haja. Então, todos falam e, ao final, há veredicto. Isto é amplamente conhecido em São Paulo. Há muitos casos de pessoas que são acusadas de abusar, de abuso sexual de crianças ou mulheres, que muitas vezes a polícia chega e a pessoa está amarrada, está sendo julgada pelo PCC. Nestes casos, a vítima do PCC sobrevive, né, é mantenida com vida, mas se a polícia não chega, essa pessoa certamente será morta. Então, é assim que funciona hoje as cárceres e também as calles de São Paulo e muitos outros estados, com as diferenças que eu falei. Aqui vou passar falo pouco da legitimação da questão da legitimidade da prisão. Eu penso que quando o PCC sucede em imponer este controle, esta governança nesses territórios, ele sucede porque há um processo de deslegitimação do Estado, porque o Estado não cumpre com as leis na mantenência da situação dos cárceres, a corrupção é muito expansiva, a violência também é muito grande. Então, em um contexto onde nenhum cumpre com a lei, o PCC ao mesmo demonstra alguns procedimentos padronizados para fazer justiça. Eu penso que isto é importante para compreender a legitimação por la população carcerária deste poder do PCC. É mais legitimado do que o Estado. Aqui trata um pouco do modelo de governança híbrida. O modelo híbrido da governança do crime não promete cumprir a lei. A governança do crime não está prometendo que quer direitos para então cumprir a lei, porque a lei, eles sabem que o Estado não a cumpre. Então,
a opressão estatal é a narrativa de justificativa da atuação do grupo criminal, pero para reivindicar a ideia de lutar contra o Estado através do crime, o delito como um universo cultural, social, econômico, político de afronta ao Estado, afronta a falta de cumprimento da lei pelo Estado. E o PCC se consolida como um ator político, social e criminal, pero não reconhecido, evidentemente, mas efetivamente é um ator político e social. Para mim, não há isto, dialogando com a literatura, para mim não é autogoverno dos presos, porque se um preso não quer o governo do PCC, ele não tem nem a quem recorrer. Então, não é um autogoverno, é um governo criminal de grupos criminais específicos que eles dizem que tem que a população carcerária é que dá a eles o poder, pero isso é discutível, não? E é um governo. Juan Lisboa é um autor de um artigo que escrevi em la revista Prisiones de Argentina, e ele é um ex-convicto, um ex-preso de São Paulo, que escreveu comigo, e este termo que ele utiliza para designar os membros do PCC é uma aristocracia criminal. Então, este é uma aristocracia criminal, os considerados os melhores do crime, que são os membros do PCC que governam as prisões de São Paulo. Vou passar porque aqui trato um pouco da expansão do PCC, na expansão econômica, pero também especialmente de organização, que o PCC tem processos de batismo, tem padrinhos para seus membros, trata a si mesmo como uma irmandade e tem um processo abertamente declarado que eles chamam de conscientização, que é para ensinar a los membros novos do PCC a ética criminal, como deve comportar-se, como eles chamam de el crime correcto, que o crime não pode ser qualquer crime, é um crime com normas morais e éticas. E aqui penso que isto é importante, eu falei várias vezes sobre a ideologia do PCC. A ideologia do PCC tem todo que ver com a prisão. A ideologia básica do PCC, este é o lema, né? Paz, justiça, liberdade, utilizam o yin e yang como elementos simbólicos de identificação, el 1533 como elemento também de identificação do PCC, correspondente à posição das letras no alfabeto. O P é 15 e o C 3. Compreende? Então, o universo simbólico que o PCC mobiliza é baseado no sofrimento, no compartilhamento pelos presos da experiência de violência carcerária, de violência estatal que sofrem nas cárceres. Este é o amálgama, né, o elemento simbólico que o PCC utiliza para convencer a população carcerária que eles precisavam unir-se entre si. Para que unir-se entre si? Parar de lutar contra eles mesmos, de matarem-se uns aos outros? Não, vamos nos unir para confrontar o Estado. A ideia de que o Estado é nosso inimigo e não nós outros. Eles dizem, nós outros somos irmãos do sofrimento, não podemos nos matar uns aos outros, temos que nos unir. Esta é a ideia básica da criação do PCC. Nestes 30 anos de existência do PCC, isto cambiou bastante, porque o PCC cresceu muito, quedaram ricos com muita plata, pero esta ideia não desapareceu. Ela pode estar enfraquecida em alguns contextos de muita plata, pero a ideia básica permanece sendo esta. É claro que isto se acompanha também
processos de acomodação e de diálogo com o Estado para acordos que garantem o interesse de todos. Pero isso é paradoxal, mas faz parte de todas as organizações humanas, das organizações sociais. Pero a narrativa ideológica do PCC permanece atual e é muito importante para compreender a permanência do PCC. Aqui não vai ser tempo, né? Mas fico depois à disposição para tratar disso. Algumas dinâmicas do PCC que para mim são muito importantes para compreender esta parte ideológica. E aqui para assim, finalizar, né? Eu penso que por mais que o PCC se expanda e tenha tensionamentos marcados pela questão econômica, enquanto o Estado mantenesse esta política de encarceramento, a prisão continuará a quedar como uma fábrica de novos integrantes do PCC. Porque, para mim, é difícil pensar como um indivíduo que está fora do cárcere se tinha interesse em ser membro do PCC. Porque, hoje, atualmente, a repressão é muito dura, o Estado acompanha e há processos de combate, de enfrentamento militarizados muito fortes. Então, eu penso que não é muito interessante para alguns se tornar membro do PCC estando aqui fora, na calle. Assim, mesmo para um criminal. Mas quando ele vai para o cárcere, aí sim é muito diferente, porque ao ser batizado no PCC, como eu disse antes, ele terá acesso a um mercado, a uma rede criminal, a uma rede de proteção e também uma rede de ganhos de plata econômico muito interessantes. Então, o cárcere continua produzindo isto, o cárcere continua produzindo estes vínculos. E também a situação do cárcere, o rompimento dos laços com a família, com as outras pessoas desde fora do mundo criminal. Isto, o cárcere propicia o aprofundamento dos laços com o crime, porque os laços que lhes sobraram na cárcere são os criminais. Então, este recrutamento por el PCC encontra em la prisão o seu espaço muito importante, um espaço por excelência para recrutar novos membros. A forma como o Estado trata os presos, seja a polícia, as calles, violentíssima, seja a polícia, o Estado, nas cárceres, também violento com a superpopulação, a falta de direitos básicos. Isso tudo são elementos fundamentais para o fortalecimento do PCC. Porque um indivíduo pobre, negro, e que mora num bairro periférico de Brasil, ele sabe que a probabilidade de ele ser morto pela polícia é muito grande. Seja ele um criminal ou não, da maioria de trabalhadores, pero são tratados igualmente violentamente. Então, se o indivíduo vê-se a si mesmo como alguém que não é respeitado, já não tem direitos, já não tem nada, o Estado não lhes dá nada. O Estado comete opressão, violência. Por que não um grupo como o PCC, que oferece oportunidades econômicas, mas também de irmandade, de ter em si um laço de lealdade, de lutar contra algo em comum? Não sei exatamente o que, mas uma luta, algo no significado compartido entre todos. Isto é muito importante. Todos nós outros necessitamos de estar em grupos sociais com laços, com vínculos sociais. O PCC, para além do aspecto econômico das atividades criminais, também oferece uma oportunidade de participar de um grupo social, de ser parte de uma irmandade. E isto, muitas vezes, as autoridades não compreendem, mas eu penso que é mais importante porque é mais estável do que as atividades criminais econômicas em si mesma. É isto, eu penso que já estou no meu tempo final. E só para a última coisa que lembrei de importante, esta condição que tratei muito rapidamente aqui, acabou criando um sistema. Que é um sistema? Hoje,
as lideranças, as cabecilhas do PCC estão todos em regimes de isolamento total, de isolamento total. Pero o PCC continua funcionando normalmente, porque outros ocupam estas posições. Então, o PCC não depende mais de indivíduos específicos. Criou um sistema de reprodução social desta ideologia, da norma, do crime, da ética, do como fazer isto, e também nos contatos econômicos. Então, não importa prender ou ir para o regime de isolamento total, continua o mesmo. Há uma punição sobre esses indivíduos, evidentemente, numa situação desumanizadora, pero os grupos criminais, como o PCC, não passa nada, não produz efeito algum. Então, por isso, eu digo que sucedeu a produzir um sistema. Era isso, desculpa, muitas graças. Bueno, muchas gracias, Camila, por tan interesantes e importantes reflexiones, más aún en un contexto en el que estamos viéndonos enfrentados cotidianamente a primero, una preocupación por una, al menos declarada en términos de medios de comunicación sobre todo, y en algunos casos también por algunas autoridades, de la incursión de organizaciones criminales dentro del contexto carcelario, pero con pocas claridades, por lo que resulta especialmente importante conocer experiencias tan complejas como las que se sucede dentro de nuestra región y en países muy vecinos. Bueno, quiero invitar a una representante del equipo de la organización de aquí de la Universidad de Valparaíso para hacerte llegar un pequeño presente. Así que… Y para poder ajustarnos a todas las actividades, vamos a tener posibilidad de, en el transcurso del cierre de esta primera ponencia principal del día de hoy, poder compartir más en los pasillos, pero sí queremos aprovechar para invitarles a los paneles que corresponden a esta primera parte de la mañana. Hay dos paneles que se van a estar desarrollando aquí en la Facultad de Derecho y un panel en la Facultad de Sociología. Y quienes estén en Sociología luego se quedan por allá, porque quienes estamos en Derecho nos estaremos moviendo para el café que se desarrollará en Sociología. Así que muchas gracias y nos vemos en este transcurso del día.